Ao ouvir isso, Lei Lin ficou em silêncio. A história mostrou que, quando os dois lados de uma guerra tinham força militar igual em todos os níveis, essa era de fato a maior possibilidade. Com o tempo de vida do protetor da Twilight Zone chegando ao fim, eles estavam realmente em desvantagem. Embora a raça inteira não fosse exterminada, os humanos perderiam grandes quantidades de seu território. Nossa estratégia desta vez é contar com o uso das 3 cidades para defender. Cada cidade tem 3 magos classificados 2 lá, bem como um grande exército. O protetor do leste está de prontidão, pronto para reforçar qualquer uma das cidades, conforme necessário. Lei Lin acariciou seu queixo. O banho de sangue aqui será verdadeiramente aterrorizante. Como se estivessem cansados de esperar, muitas criaturas das trevas começaram um alvoroço enquanto se dirigiam para as muralhas da cidade. 10.000 cavalos atacaram no campo, fazendo o chão tremer um pouco. O rosto de Fendix permaneceu inalterado e ele usou uma impressão secreta para passar uma mensagem. Envolva a primeira camada de defesa instantaneamente. Muitas runas apareceram nas enormes muralhas da cidade de Dolon, irradiando luz que se transformou em uma barreira estrondo chamas. Línguas de fogo se projetaram, engolindo as criaturas das trevas próximas. Eles gradualmente aumentaram, lentamente se espalhando ainda mais. Não é um pouco cedo para usar formações elementais de fogo. Lei Lin encolheu as sobrancelhas. Estas criaturas das trevas podem não ser fortes, mas existem muitas delas. Não podemos deixá-los esgotar nossa força nos números apenas com a primeira troca. Além disso, precisamos que nossas tropas tenham alto moral. Ainda temos muitos cristais mágicos em reserva e essas formações mais externas não consomem tantas. Não precisa se preocupar. Fendix olhou para o campo de batalha e explicou a Lei Lin casualmente. Chamas furiosas ardiam como uma tocha gigante no meio da noite, atraindo inumeráveis Darkmotes para eles. Eren estava no topo da cidade, o rosto pálido diante da visão diante dele. Os cadáveres em chamas tinham um odor pungente que provocou arrepios na espinha. Depois de esperar que o fogo se queimasse, as criaturas das trevas atacaram a base das muralhas e estavam prestes a entrar em combate com a guarda da cidade. Com o canto do olho, Eren notou uma fera com garras afiadas e ferozes dentes brancos perolados babando. Imediatamente, ele olhou para o anel cinza no dedo indicador da mão direita e gritou: Vovô Marlin, se você não me ajudar agora, eu definitivamente sou carne morta. Não se preocupe. Comigo aqui, nada vai acontecer com você. A voz de Marlin soou dentro da cabeça de Eren. Este não era Lei Lin falando com ele, mas o ilimitado. Originalmente, você poderia simplesmente ter desertado e fugido, mas é uma pena que agora estamos no meio da guerra. Se você tentar fugir, todos os mágicos em Twilight Zone não terão escolha a não ser caçá-lo imediatamente. Marlin pareceu suspirar. Se isso acontecesse em tempos de paz e Eren desertasse e escapasse, naturalmente apenas os membros de sua própria guilda o perseguiriam. Mas tudo isso mudou durante a guerra, é claro que eu sei disso. Eren entrou em pânico. Mova 3 passos para trás. Use a técnica da bola de fogo da energia secundária. Apante 50 graus para a direita. Merlin ordenou com um tom frio e severo. O corpo de Eren não pôde deixar de obedecer à voz, e ele deu 3 passos para trás, evitando as garras de uma fera. Kuaki. Kuaki. Um enorme corvo negro espiralou para baixo e, ao ver a fuga de Eren, um brilho quase humano de arrependimento brilhou em seus olhos. Droga! Eu quero. Para. Matar. Você disse Eren rapidamente, parando a cada sílaba e brandindo a mão direita no pássaro. Uma pequena bola de fogo atravessou o ar e atingiu o corvo. Bum! Uma chama vermelha escarlate queimou o corvo para cinzas dentro de momentos. A criatura nem sequer conseguiu fazer um som antes de ser queimada até ficar crocante. Agora, isso foi. Os olhos de Eren perderam o foco.
Ele tinha certeza de que sua bola de fogo não estava perto do corvo. Ainda assim, parecia ter estupidamente voado em seu caminho. Previsão. Isso é algo que você deve aprender rapidamente se não quiser morrer no campo de batalha, Marlin disse de dentro do ringue. E Eren olhou para a admiração nos olhos dos acólitos que o rodeavam e cerrou o punho com força no escuro. Eu vou. Poucas horas depois, o som de um uivo desolado de animal viajou de longe, como a maré. Todas as criaturas das trevas recuaram. Fendix acenou com a cabeça. Parece que hoje foi apenas uma sonda. Vamos voltar. Nesse momento, vários cavaleiros dos elfos negros em suas aranhas subterrâneas de inverno estavam na encosta de lama diante da horda. Olhando para a cena, um deles assentiu. As matriarcas de 3 níveis 2 dos inimigos estão reunidas aqui. É aqui que a batalha deve ocorrer. Envie o sinal. Um dos cavaleiros disse algumas palavras a um pombo branco e soltou a ave imediatamente depois. O pombo correio branco circulou no ar e voou para longe no horizonte. A noite caíra e o toque de recolher militar tornara a totalidade de Dolon tranquila. Naquela sala pequena e mofada, Marlin conversava com Eren com segurança. Você já foi enviado aqui. Não importa o motivo que você tenha, escapar de seus deveres é uma via de mão única para a morte. Há apenas uma coisa que você pode fazer agora, e isso é servir. Acumule muitos pontos de contribuição e use-os para acelerar o seu avanço para um nível de magos. Todos os magos têm o poder de tomar suas próprias decisões, o que aumentará muito suas chances de sobrevivência. Embora todo o campo de batalha estivesse cheio de perigo, ainda havia alguma esperança. Pelo menos para os magos, o Conselho de Guerra havia estabelecido um sistema de recompensas. Isso permitia trocar pontos de contribuição por recursos. É difícil elevar-se ao poder em períodos de paz. A guerra, no entanto, produziu inúmeros heróis. Foi uma época em que alto risco encontrou alta recompensa. Claro, eu sei disso. Eren pensou profundamente, mas minha aptidão e técnica de meditação. Ele hesitou. Estou trabalhando para corrigir sua aptidão. Depois da pequena operação de ontem, você também sentiu, não é? Marlin riu. A única coisa que o manipulava agora era Leilin, que estava livre no momento. Foi o próprio Leilin quem prejudicou a aptidão de Eren no passado. Agora, com o Aiship e as informações que ele obteve de seu tempo na Natures Alliance, esse tipo de dano menor era fácil de curar. Ao ouvir isso, a expressão de Eren relaxou. Desde que Marlin havia conduzido uma operação contra ele, a dor de seus ferimentos tinha aliviado e sua aptidão havia sido restaurada. No entanto, apenas isso não é suficiente. Marlin continuou explicando, sua aptidão está apenas na 3ª série, e esse é o seu limite. Magos que podem aumentar sua aptidão já foram extintos há muito tempo. Embora com a sua classificação atual você possa se forçar a praticar a técnica de meditação de alto nível de sua guilda, isso não combina com você. O rosto de Eren afundou. A técnica de meditação de alto nível transmitida nesta guilda era Blazingheart e não tinha muitos requisitos. Enquanto alguém tivesse afinidade com o elemento fogo e possuísse uma aptidão que fosse igual ou acima do 3º grau, eles poderiam praticá-lo. Mas houve um problema aqui. Sua afinidade principal não era fogo, mas água. O fogo era apenas uma afinidade secundária dele. Além disso, para um mago praticar o coração ardente, quanto maior a aptidão, melhor. Sua aptidão de 3º grau mal atingia os padrões. Basicamente, você não tem como obter reconhecimento e aprender a técnica de meditação de alto nível de sua guilda. Marlin concluiu. Sim. Então, o que agora? Os olhos de Eren estavam tingidos de desânimo. Ah! Neste momento, Marlin riu alto e disse, você esqueceu? Eu, Marlin, sou um lendário mago. Como eu não teria minhas próprias técnicas de meditação? Eu lhe concederei uma técnica completa de meditação de alto nível. Além disso,
tem a capacidade assustadora de permitir que você observe o futuro. Se você puder prever o futuro, poderá controlar tudo. A voz de Marlene estava cheia de confiança. Preveja o futuro. Controle o futuro. A respiração de Eren ficou mais pesada. Está certo? Esta técnica de meditação é chamada chama sagrada. Ponto. Na cidade de Dolon, o quarto de Lei era muito diferente do de Eren. O chão banhado a ouro, a macia colcha de seda, os enormes candelabros de cristal e as placas de ouro e prata que sustentavam muitas frutas. Comparando o quarto de Eren com aquele lugar era como comparar um barraco de mendigo a um grande palácio. Poucos acólitos resistem à tentação de uma técnica de meditação de alto grau. Lei Lin suspirou. Com sua conexão, ele poderia dizer que Eren tinha começado a usar essa nova técnica, e soltou um suspiro suave. Apesar de Ayoshi tinha consertado o sacre de flame e eliminado seus efeitos colaterais, Lei Lin ainda estava cauteloso com isso. A alma era um enorme mistério. Embora Lei Lin já tivesse presumido que sua pesquisa sobre espíritos era profunda, depois de estar à mercê de um fantasma, ele percebera o quão ridículos eram seus pensamentos. A quantidade de pesquisas que ele fizera no campo dos espíritos era insignificante. Ele percebeu que ele era como um sapo em um poço e abandonou completamente quaisquer noções anteriores que ele tinha sobre a profundidade de sua pesquisa. Ainda mais, em relação à técnica de meditação de alto grau chama sagrada, ele só queria admirá-lo e respeitá-lo de longe. Embora ele tivesse sede do poder do destino, ele não queria se transformar em um louco esquizofrênico. Assim, foi necessário coletar dados através de testes ao vivo, que foi o que ele colocou em movimento. Lei Lin tinha uma expressão vazia no rosto, cheia de indiferença. Seu olhar atravessou um véu de luz e olhou para o futuro. No dia seguinte, as criaturas das trevas cercaram a cidade como de costume e com sua bucha de canhão uma bola de fogo foi disparada e transformou um enorme urso preto em uma tocha. Eren calmamente retraiu a mão. Indiferente aos olhares cada vez mais reverentes dos acólitos em torno dele, ele caminhou para o lado e começou a meditar para restaurar sua força espiritual. Como se sente a nova técnica de meditação? Marlene e Eren estavam conversando dentro de sua cabeça. Eren já havia praticado apenas em uma técnica de meditação simplificada. Até mesmo Lei Lin sentiu-se insondável que a transição foi tão suave. E depois de praticar a chama sagrada, a aura de Eren havia mudado levemente.